em que um ator pornô gay foi colocado como se fosse eu. Ontem a esquerda fez algo inédito. Ela inaugurou, o que podemos dizer, talvez, a homofobia do bem e utilizou... Lá vem o chupetinha, o cristão transfóbico, galera. Falar em transfobia. Eu não sei qual que é a propriedade que esse peãozinho tem para falar nesses assuntos, galera. Ele que colocou uma peruca no Dia das Mulheres e subiu no parlamento aí para falar contra as trans, galera. Quem é ele para falar de transfobia, pra falar de homofobia? Esse cara não é ninguém, galera. Então ele é um cristão transfóbico, sim. A gente sabe que ele é. E nesse vídeo ele vai ser humilhado, galera. Fica vendo, ele quase chorou. O chupetinha impulsionado pela milícia digital. E outra coisa, ele fica tão bravo quando fala nesse tal dia da chupetinha, que ele fala que é um ator pornô, que é um filme pornô, mas eu já procurei por tudo, não vi esse filme do ator pornô parecido com o Chupetinha. E se é um filme, por que ele fica tão bravo quando chama ele de Chupetinha, né, galera? É só um filme, por que ele fica tão bravo, né? E esse tal filme sumiu das plataformas, que você pode tentar procurar aí, galera. Digamos, a homossexualidade como ofensa para atacar um hétero. E esse negócio de hétero, galera, é igual dama. Se uma mulher falar que se auto-intitular dama, ela já não é uma dama. Uma dama, ela tem que ser reconhecida pela sociedade, digamos assim. O hétero é a mesma coisa. Um hétero não sai falando por aí, gritando aos quatro cantos do mundo que é hétero. Gritou que é hétero, já não é hétero, galera. Então, galera, só escuta, pessoal, a hipocrisia do cristão transfóbico, como todo bolsonarista, nós sabemos que é. Cristão é outra coisa, né, galera? Não é isso daí. Esses aí são os crentes do satanaro. Não tem nada a ver com cristão. Quem é cristão sabe o que é cristandade, né, galera? Então, fica aí com a hipocrisia do Chupetinha. Um ator pornô gay foi colocado como se fosse eu. E este deputado utilizou as mesmas ofensas naquele dia, e inclusive essa ofensa ficou em alta neste mesmo dia. Ou seja, a balela de que essa ofensa não seria de uma questão sexual cai por terra. Agora, uma outra narrativa que estão querendo trazer é que essa ofensa que eu sofri ontem se compara a eu ter utilizado aqui, meus senhores, a peruca. Tem deputado que prefere vestir uma peruca e dizer que está fazendo isso para lacrar na internet. Problema do deputado, pode vestir peruca, pode botar uma fralda, cada um age como quer. Mas nós agimos no sentido do trabalho, e isso é que é fundamental de ser feito no Brasil. O Brasil não quer mais essa política de ódio estabelecida em internet e redes sociais, onde se lê Twitter, onde se lê um Zap e acha que isto é discussão de conteúdo. Não adianta botar peruca e achar que com isso está defendendo mulheres. Pelo contrário, está ofendendo trans, portanto fazendo uma política de ódio. Cada um tem lá a sua bandeira. Eu prefiro a bandeira de fazer com que o Brasil saia do mapa da fome, que o Brasil gere emprego e renda. E por isso nós estamos, sim, criticando o Banco Central, que tem uma política equivocada de aumento da taxa de juros. 13,75% era no governo frouxo do Bolsonaro. Nós não vamos aceitar isso calados. Nós vamos lutar para que essa taxa de juros seja sim baixada no Brasil, porque é impossível no mundo inteiro nós termos a taxa de juros mais alta do mundo. E a ultradireita acha isso natural, sabe por quê? Porque são o governo dos banqueiros. Então eu faço aqui este alerta, pessoal, povo brasileiro, deputado que coloca peruca, que veste fralda, que põe melancia na cabeça, pode lacrar na internet, mas não ajuda o Brasil. E isso precisa ficar muito claro aqui. Presidente, eu tenho mais 46 segundos, apenas para trazer uma questão paroquial de Belo Horizonte mais importante. O governador Zema está querendo manter um aeroporto que recentemente matou mais um piloto e caiu sobre a casa das pessoas. Eu faço aqui um alerta ao governador Zema. Não é possível que ele queira fazer com que esse aeroporto continue funcionando com o risco de matar crianças, cair aeronave em escola. É irresponsabilidade do governador Zema. Está tudo acertado para esse aeroporto ser desativado agora no dia 1º de abril. O governo Lula vai manter a portaria. Não pode um governador do estado pressionar por causa de meia dúzia que tem hangar particular que coloca em risco a vida das pessoas. Muito obrigado, presidente. Para representar a liderança de governo,
E quero dizer do esforço que vem fazendo o governo do presidente Lula, que mesmo recebendo do ex-presidente Jair Bolsonaro um país destroçado, em pouco tempo vem arrumando a casa e já garantindo avanços para o povo brasileiro. E por isso temos trabalhado com muito afinco, os ministros, o presidente Lula, que trabalha diariamente no Palácio do Planalto, tem uma agenda completamente lotada e não fica à toa, como ficava no passado o ex-presidente com a agenda praticamente vazia, passeando e fazendo proselitismo de ideologia de ultradireita pelo país afora. Ao contrário disso, o presidente Lula trabalha. Estamos já prestes a enviar para esta casa a reforma tributária, em pleno acordo também com o Senado, com a Câmara de Deputados, para que essa reforma tributária ela possa trazer garantia de estabilidade econômica, mas ao mesmo tempo e principalmente garantia de estabilidade social, que é a premissa pela qual o presidente Lula foi eleito. Também estamos perto de remeter para esta casa um novo arcabouço fiscal, que vai colocar fim ao famigerado teto de gastos. Lembram do teto de gasto? Que nunca pôde ser respeitado, porque na prática o que ele significava era corte de recursos para o mais pobre, retirado do orçamento dos mais pobres, pois essa emenda 95, que estabelecia o teto de gasto, foi ela simplesmente retirada da Constituição brasileira a partir da aprovação que nós tivemos da PEC da transição ou PEC da Bolsa Família, que possibilitou, além de terminar com a emenda constitucional 95 do teto de gasto, nos permitiu também refazer o orçamento deste ano. E com base neste novo orçamento, nós já estabelecemos, ministro Patrus Ananias, que foi aqui um dos pais do Bolsa Família, restabelecemos novamente o Bolsa Família. E agora o povo brasileiro já recebe, além dos R$600, R$150 por criança até 7 anos de idade. E olha que isso em pouco tempo do governo do presidente Lula, que encontrou, repito, um país destroçado pela ultradireita, pela ideologia reacionária e ultraliberal de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Mas mais do que isso, o presidente Lula já fez a medida provisória, nós vamos votá-la daqui a pouco, do Minha Casa Minha Vida, que tinha também sido liquidado. Esse procedimento de casas populares, elas foram destroçadas pelo governo Bolsonaro, que estabeleceu uma medida que nunca existiu, que era a tal da Casa Verde Amarela, que não tinha porta nem tinha janela, não tinha absolutamente nada. Nenhuma casa foi feita no Brasil no governo Jair Bolsonaro. Pois retomamos o Minha Casa Minha Vida. Eu poderia falar também do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, um dos melhores programas para geração de renda, porque ela fortalece a agricultura familiar e coloca alimento a preço mais barato, sem veneno, na mesa do povo brasileiro. O PAA está de volta, em pouco tempo de governo do presidente Lula. Assim como o Programa Nacional de Alimentação Escolar teve aumento de 39%, que estava congelado há 5 anos. No governo Bolsonaro, nas escolas estaduais e municipais desse país afora, tinha que se partir um ovo ao meio, porque um ovo inteiro não se tinha recursos na escola para fazer com que o Programa Nacional de Alimentação Escolar existisse e as crianças matassem a fome. Por isso, no governo Bolsonaro, 33 milhões de pessoas voltaram à fome, que no governo do presidente Lula já tinha sido, no seu segundo governo, eliminado do país. Então, o governo Lula tem trabalhado com muito afinco. Eu poderia citar também, além disso, o reajuste que foi dado às bolsas de estudo, de CAPES e CNPq. Há muito não havia recursos para os estudantes brasileiros. E o presidente Lula já deu esse reajuste. E agora, o reajuste aos servidores públicos, tanto do ponto de vista de um aumento geral para os funcionários, mas também para o Bolsa Alimentação. E mais do que isso, a retirada da PEC 32 dos planos do governo, que iria, fosse Bolsonaro presidente, simplesmente privatizar toda a prestação de serviço público no Brasil. Veja como o presidente Lula tem, portanto, trabalhado e, ao mesmo tempo, defendido o processo democrático contra os golpes que se tentaram dar no Brasil, especialmente 8 de janeiro. E ontem o ministro Dino veio aqui e deixou em pratos limpos a fake news da ultradireita que estavam querendo formar nesse Brasil. Parabéns ao ministro Dino. Os nossos ministros têm trabalhado com afinco. É claro,